Bem-vindos ao Só Pra Ver, um podcast sobre cinema e os muitos caminhos que ele percorre na sociedade, na memória e nas nossas experiências de vida. Hoje, eu, Júlia, vou estar aqui com o Rodrigo Pinheiro, um profissional excelente, editor, finalizador, masterizador com uma carreira impressionante, que abrange publicidade, TV e cinema, do Disney Channel ao De Férias com Ex, passando por projetos premiados em Cannes e trabalhando com grandes nomes do audiovisual. Ele vai desvendar o universo da edição e sua importância crucial em cada formato. Rodrigo, bem-vindo e muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Júlia. Todo vídeo começa com um monte de material bruto, cenas longas, áudios separados e a bagunça de um dia de gravação. Quem resolve esse quebra-cabeça? Este é o editor de vídeo. Ele não é só um técnico, é um contador de histórias que usa o mouse. Sua função? Dar sentido ao caos. Ele pega a visão do diretor e transforma em realidade na tela. E é aqui que a magia acontece. Ele corta o que não serve, une o que emociona e corrige o que está errado. Ajusta a cor para dar o clima certo. Sincroniza as trilhas sonoras para dar o ritmo perfeito e os efeitos para prender o olhar. O editor controla o tempo. Ele decide o que é rápido para gerar suspense e o que é lento para criar impacto. Seu trabalho é fazer você sentir e entender a mensagem, sem nem perceber que há um trabalho ali. Em cada vídeo que você vê, de um trailer de cinema a um reels de 15 segundos, há um editor por trás, organizando, criando e dando vida digital à história. Ele é o artista invisível que finaliza o show. Rodrigo, conta um pouco sobre você para começar. Qual foi o seu primeiro projeto que você editou e que te fez sentir, talvez esse seja o meu caminho? Certo, só um adendo aí que você falou, de Cannes não foi premiado não, tá? Só pra deixar aí bem claro, né? Senão o povo vai cair matando de novo. Dos projetos que eu fiz de case é só o F-Latam. Certo, o meu primeiro projeto, na verdade eu comecei nessa área de audiovisual como editor, né, que eu precisava editar o material do meu pai, né, que é o Rubens Pinheiro. Ele é grão-mestre em artes marciais, né, Kung Fu. Então ele precisava gravar as videoaulas dele, gravar os conteúdos, né, de praticando, e eu precisava editar. Então eu editava e pegava e passava para ele. Ele começou a gostar bastante, ele começou a me incentivar, né, inclusive. Comecei a gravar também coisas para ele e tal. E assim foi rolando, entendeu? Foi a minha área foi crescendo dentro de mim, né? E depois disso eu fui desenvolvendo e querendo crescer na área, né? Eu procurei curso, tal, roteiros, tal. E claro, né, que o audiovisual, eu acho que eu vi um podcast de vocês aqui, mas alguém falou isso, o audiovisual, quem tá no audiovisual sempre tem uma carreira antes, entendeu? Sim. Sempre tem um antes. Então, eu sou formado também técnico em automação e robótica, uma coisa nada a ver, né? E eu fazia audiovisual em paralelo, né? Fazer roteiro, fazer edição e tal. Então, ficava nessa parte paralela assim, né? Tipo, até eu criar coragem e fazer acontecer na área de audiovisual, né? De edição e tal, né? Aí meu pai sempre me incentivando, né? Fazer as videoaulas dele e tal, né? E assim foi. Então, aí eu comecei a chegar até onde que eu tô, né? Inclusive, né? Vou mais além, se Deus quiser. Mas foi por causa desse incentivo do meu pai, inclusive, né? O meu pai que foi o principal incentivador dessa área, né? De edição, de audiovisual, de cinema, enfim. O cinema, na verdade, pra mim nunca foi um sonho, tá? Só pra ficar bem claro. Conta. Nunca foi um seu sonho? Porque o cinema, pra mim, eu gostava, tal, né? Eu sempre gostei muito de jogos. Sempre falei na infância que eu ia ser criador de jogos. Eu gostava muito de jogar, né? Jogar videogame e tal. E agora, atualmente, né? Os jogos é uma parte do cinema, né? Tipo, Sim. O jogo agora virou um filme, né? Então, você vai... Se for comparar nisso, então eu sempre tive a veia, assim, do cinema, né? Tipo, mas, tipo, na parte de jogos, sabe? Tipo, mas nunca foi, tipo, qualquer coisa, tipo, nossa, eu quero ser, sei lá, cineasta e tal. Nunca foi isso, então... Entendi. Eu sempre fui descobrindo o que eu quero ser. E, na verdade, se for pensar, eu sempre fui
parece que os caminhos foram abrindo pra mim, assim, naturalmente. Parecia inclusive, não sei se eu tô cortando alguma pergunta, mas quando eu fazia as coisas, parecia que eu sempre fiz aquilo, entendeu? Sim. Não sei. É bem legal. E aí você se formou em produção audiovisual. E aí você entrou na carreira. Quando você disse que pensa que gostava de jogos, te ajudou talvez a entender um pouco dessa parte de história, de narrativa, de arte por trás da produção audiovisual? Como que isso te incentivou a entrar no curso e depois dos outros cursos que você fez e para entrar no mercado de trabalho, enfim? Sim, eu acredito que sim, porque fica no subconsciente, né? Aquela vivência que eu tive, né? Com os jogos, né? E quando você tá no audiovisual, você sabe o que é bonito. Você tem que saber o que é bonito, entendeu? Às vezes não precisa... Às vezes as pessoas que são muito visuais, igual eu sou pisciano, né? Sou muito de imaginar as coisas, né? Tipo, de projetar no futuro e tal. E às vezes eu tô falando com você agora aqui, vou falar as coisas, eu tô lembrando de alguma coisa, tá? Não tô olhando pro nada à toa. Mas fico lembrando das coisas, né? Inclusive, eu tava falando as coisas, tô lembrando das coisas, né? Que tá acontecendo. E não liga se eu tô falando rápido, tá? Me corta aí. Mas nessa questão de storytelling, foi essencial. Acho que é isso mesmo. Essa pergunta foi muito boa, porque eu não tinha pensado nisso, inclusive. Interessante. E aí, dentro da sua carreira, os projetos que você fez transitam em muitos nichos. Tem a publicidade, tem um pouco de TV, tem um pouco de cinema, essa edição em diferentes formatos. Como que você acredita que o seu olhar técnico de produção, de edição, dentro desses diversos formatos, precisa ser adaptado para o público, para quem vai consumir esse tipo de narrativa, de história, dentro desses vários cenários do audiovisual, da publicidade, da TV, do cinema? Como que o editor precisa ter esse olhar? Então, igual eu estava conversando com a menina da equipe aqui, a Daiane, né? Que também foi uma das minhas editoras também, né? Assistente de edição. Eu sempre falei, não sei se a Dai sempre falou, né? Mas eu sempre falei nessa questão, tipo, eu tenho falado também com o Denis, também, que é agora meu coordenador, também foi meu editor, também, chefe do reality show. Mas, enfim, outros também que já passaram por mim, né? Pela minha equipe, né? Mas eu sempre falo do começo, né? Do editar sei lá, um reality show ou uma série animada para Disney e um manifesto comercial de margarina, sei lá, algum institucional, alguma coisa de YouTube, e você tem que saber o que você quer alcançar com aquilo dali, entendeu? Sim. Você tem que saber qual o objetivo daquele vídeo e o que é a mensagem que tem que passar. Claro, com o diretor, com algum direcionamento tal do cliente, enfim. Mas essa questão tipo, vamos comparar agora um comercial, que precisa vender margarina, entendeu? Tipo, você passar a emoção da margarina, né? Tipo, da marca da margarina, passar aquela emoção de família, que a margarina vai unir as pessoas, tal, enfim. E fazer com que, quando chega no mercado, a pessoa chega no mercado, ela que tinha visto aquele comercial, fala assim, nossa, eu vou comprar essa margarina aqui, porque ela vai unir minha família, entendeu? Sim. Tipo, essa é a visão que a gente precisa passar para poder ter esse lado comercial. Já uma série animada para Disney ou para outros lugares, enfim. Essa série específica, que se chama Glitter Model, que foi dirigida pelo Ângelo e pelo André, mas pelo criativo foi o Ângelo, né, que a gente sempre tava comigo na ilha lá, né? Uhum. É uma série que, tipo, é uma série bem legal, porque é um empoderamento feminino, entendeu? A gente trabalha o empoderamento das meninas, é uma série para adolescente, então é uma coisa muito mais uma questão, tipo, não é uma questão comercial, é uma questão de desenvolvimento da pessoa que está assistindo, das meninas que estão assistindo, dos meninos, enfim. Então, ali os temas que são abordados ali das histórias são muito mais complexos do que você querer ver um produto, entendeu? Sim. Então, você não pode passar uma mensagem errada, você tem que saber o timing dos cortes, das histórias que tem que ser contadas, enfim. Porque na parte de animação,
especificamente, o editor trabalha muito mais na questão de construir a história do que definitivamente cortar alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa... depende, nessa pergunta específica, depende o que você quer passar para o público, entendeu? O propósito do material ali. Porque o material... você pode pegar o material, você pode ver de um jeito, eu posso ver de outro, as pessoas, ou outra pessoa pode ver de outro, enfim, é igual aquele exercício básico. Eu acho que aqui deve fazer esse exercício básico, né? De você pegar o mesmo material, editar o mesmo material. A pessoa diferente edita o mesmo material com outro sentido, entendeu? Sim. Então você tem que saber o feeling do que o diretor quer passar, qual que é o público final e ter cuidado também, né? Sim. Muito cuidado com isso. Pegando esse gancho do que você falou de feeling, a gente vive um advento muito grande das inteligências artificiais, que os extremistas falam que vão tirar grande parte do trabalho de muitas pessoas na arte. Às vezes rola um pouco dessa especulação aí de quem tá fora. Esse feeling do editor, que vai dar o timing do programa, que vai dar o timing dos cortes das cenas, ajudando a construir essa narrativa, você acha que tem como o editor de audiovisual ser substituído pela IA? Não. Não acho não, porque eu trabalho com IA também, faço bastante projetos com IA, e atualmente não tem como. Tem como na questão de eventos, que é coisas ritmadas, cortes ritmados, tudo bem, ok, eu até aceito, mas essa questão de séries, de filmes, de coisas mais complexas que exigem. Tem que saber, a IA não vai saber, ainda não vai saber, né? Acho que vai chegar um nível, claro, que vai saber sobre isso, mas mesmo assim vai ter que ter alguém por trás, porque a IA por si só não faz nada, porque alguém programa ela pra fazer. Né? Sim. E a gente também treina ela, inclusive a gente tá treinando agora, ela tá ouvindo a gente falar, então ela vai treinando automaticamente. Foto no Instagram, enfim. Vai treinando a IA pra poder gerar imagem, gerar coisa. Então, quanto mais a gente usar o IA, inclusive mas a gente usa o IA, né? Sim. Eu uso mais o software Premiere, né? Então o IA na Adobe, lá no Premiere, ali tá, tipo... Inclusive tem uma ferramenta nova, viu? Bem legal, inclusive. Tá na beta ainda, mas salva a nossa vida pra fazer rotoscopia. A gente espera que um dia chegue na versão gratuita. Mas acho que vai chegar, acho que só tá atualizando, né? Que a pessoa tem que usar pra poder treinar o robô, né? Sim. Então, mas aí tá nessa questão, a gente tá treinando os robôs, né? Mas eu acho que pra essa questão de sentimento, de ter esse feeling mesmo, não vai chegar, sabe? Não vai ter ainda essa questão do robô saber o feeling ali do material, sabe? Não vai saber fazer um cross-cut, na verdade. Sim. Aproveitando esse lance do feeling, da sensibilidade do editor, você já trabalhou com alguns nomes bem importantes, bem famosos, assim, como o Paulo Gustavo. Como que, para você, essa performance dos atores, esse material bruto que recebe, impacta, influencia diretamente no seu trabalho na edição, né, na pós aí? O Paulo Gustavo foi bem legal, foi muito louco, inclusive. Conta um pouco. Porque eu fui montar uma ilha pra mim no set de filmagem, né? Cara. Eu tava com ele lá, né? Ele tava mezanino, ele tava lá embaixo, né? Ele tava gravando tal, e eu recebendo material. O logger já trazia material pra mim e tal, e já descarregava, porque ele queria ver o corte e aprovar o corte antes dele ir embora. Então, imagina, um set de 4 horas de filmagem. Ele maquiando, se arrumando e tal. Acho que, se não me engano, acho que filmou em 2 horas, né? 2 horas ou 1 hora, porque tinha que fazer uns promocionais também, enfim. E enquanto isso, eu tava lá recebendo material, editando, bonitinho e tal, e eu falei, tá pronto. Falei pra coordenadora, que é a Lika, né? Na época foi a Lika, minha amiga, né? Que é minha amiga pra sempre agora. E minha conselheira, como também tem outros nomes também, que também é o Hugo também, né? Meu conselheiro também, né? Então, eu falo com ele de tudo, sobre como é que é o mercado também, como tá o mercado, enfim. Sim. A gente conversa bastante sobre muitas coisas, né? Depois eu vou falar um pouco sobre ele também. Mas
Mas esse set foi muito louco, porque o Paulo Gustavo chegou, subiu no mezanino e falou, vamos ver o corte. E já, né, mostrei o corte, falei, tá, muda só isso, mas tá aprovado. Então, você imagina, eu ainda era um editor inexperiente, assim, tipo, né, nunca tinha feito comercial, e nunca tinha ido para um set, na verdade tinha ido para um set, mas não era um set famoso, né? Aí eu peguei e fiz ele... Fiz o comercial lá e tal, e ele pegou e aprovou o corte, né? E foi engraçado, foi uma experiência muito legal. Eu fui uma barriga, o Paulo Gustavo tá do meu lado, Sim. aprovando o corte, né? Então, ele adorou o corte e depois disso a gente foi pra ilha fazer a finalização, a pós-produção e assim foi, né? Mas foi muito legal esse set de filmagem, que foi uma coisa muito específica, que eu vi pessoalmente, né? E depois tava na minha ilha, né? Já a questão do Tony Ramos, da Simone Simara, do Brunelli, enfim, tipo, da Gianna Bertoni, que é minha amiga também, né? Que a gente fez o reality junto e tal. A Gianna também tava lá também, mas a Gianna já era um outro caso, porque a gente já conhecia ela antes e tal, enfim. Outros carnavais. Mas ter essa troca, tipo, pessoal, tanto com o Paulo Gustavo, tanto com a Gianni, Albertoni, que depois estar na ilha, é outra coisa, sabe? Tipo, é uma coisa, tipo, você não tá vendo, tipo, eu tava vendo Tony Ramos, Simone Simara pela tela, não tava tendo essa troca, sabe? Mas quando a pessoa sai da tela e você... Inclusive no reality show é muito engraçado, tá? Nos reality show, porque você vê os participantes lá, tal, você tá lá quase um ano já conversando tal, e quando você vai ver na pré-estreia, você acha que você é amigo deles, entendeu? Sim. Você fala assim... Já trabalhei com ele. Tudo bem? E o pessoal olha pra você, tipo, quem é você? Mas é o seu amigo. E a gente aprende muito quando tá com pessoas muito experientes, né? Com câmera, enfim. Eles têm uma expertise que falta pra gente, e a gente tem aquela que falta pra eles também. De gravação, de edição, que às vezes ator não sabe essa parte de pós. Alguns sabem, né? Alguns gostam de estudar, mas o audiovisual tem essa beleza de ser feito por muitas pessoas, né? Em muitas escalas. O audiovisual não é com um trabalho coletivo, né? Não é um trabalho sozinho, nunca será. Ele é um trabalho coletivo com várias áreas, e tem que ter um maestro, que é o diretor, que ele vai ter que saber guiar essa área desde o começo até o final, do jeito que precisa ser guiado, passar a mensagem que... Porque, na verdade, o audiovisual é uma comunicação, né? Então, a gente precisa... Todos os filmes, todas as peças, tudo que é de audiovisual, inclusive até vídeo pro YouTube e tal, enfim... ele é uma comunicação e ele é uma mensagem. E essa mensagem precisa ser levada sem ruído, entendeu? Então, é isso. E você falou bastante que fez um reality show. Foi uma experiência muito louca. Como que esse material chega para a edição? E qual que é a importância do diretor nesse processo? Como que funciona a produção de um reality? Então, o reality show foi uma coisa muito louca, porque foi tipo foi meio que um convite, sabe? Tipo, deu montar uma equipe para fazer esse reality show de montagem. Então, foi uma coisa bem legal para mim, pessoal e profissional, inclusive. Mas foi uma coisa bem legal, tipo, falar assim, poxa, os caras confiam no meu trabalho, entendeu? Foi uma coisa bem legal, tipo, falar assim, pô, monta sua equipe, eu quero você no reality show. Fazer a montagem desse reality show. Você estava numa produtora nesse momento? Você não estava? Não, tava não. Já tinha saído dos trabalhos, eu tava pegando alguns freelas e tal, né? Tava trabalhando pra minha produtora, né? Porque pra mim, com a minha equipe, né? Mas tava uma coisa bem apertada tal, né? O mercado tava oscilando muito. Eu tava fazendo muito trabalho com IA nessa época. No começo eu tava bastante com... Nossa, fiz bastante com IA. Bem animado. Mas a questão foi que eu tava, tipo, quase desistindo da área. Tipo, eu falava assim, pô, o mercado tá ruim e tal, preciso pagar as contas, e meu filho tinha nascido e tal. Aí eu falei assim, eu vou desistir da área. Aí quando eu pensei em desistir da área, veio duas propostas. Veio uma proposta de eu ficar como coordenador em uma produtora ou montar uma equipe para fazer um reality show.
Aí eu falei assim, não, vou pro reality show. Foi uma escolha muito, muito certeira, que eu conheci pessoas incríveis, né? Como o Denis, né? Que é o meu editor agora, o Henrique, a Dai, o Hugo, né? Também participou, e outras pessoas fora, que foi o Bruno Maltarejo, né? Que é o Dav Makers e tal. E agora a gente tá trabalhando todo mundo junto, sabe? Tipo, foi uma troca muito legal. Mas na ilha de montagem foi uma loucura, porque, meu, era muito material. Era muito material. Vocês Imagino. não têm noção de quanto material é gravado. Foram gravados, acho que 1 mês, quase, sei lá, 8, 9 horas por dia. Então, imagina, faz isso, faz 9 horas por dia vezes 1 mês de material. Legal. E agora você tá trabalhando em quê? Qual que tá sendo o seu projeto atual aí? Então, nossa equipe, a minha equipe, né? Eu falo nossa porque eu não, Não trabalho eu não trabalho sozinho. sozinho, né? Então, a nossa equipe tá. Estamos com bastante clientes, projetos, enfim, muito diversos, tá? Desde o vídeo do YouTube até o um promocional pro UFC. A gente vai fazendo essa carreira até a gente chegar no nosso sonho, que é só pegar cinema, entendeu? Só pegar filme, série, longas, enfim. Você falou que gosta de cinema. A gente tem um quadro aqui no Só Pra Ver podcast. Então, eu queria te propor um exercício de cena prático. Vou pedir para você dar uma aula aberta aí para os nossos ouvintes, de alguém que está trabalhando já na área, que gosta de audiovisual e que consome. Acho que mais do que produtores, a gente somos consumidores de audiovisual. Vorazes, vorazes. Então, eu vou pedir para você escolher uma cena ou uma sequência de algum trabalho seu ou de algum filme que marcou, que você fica passando na memória às vezes, que você admire, para nos guiar através do olhar da edição. Então, a pergunta aí é: que cena, sequência você escolheu? Conta um pouco, mostra, narra ela pra gente e fala aí o seu olhar da edição. Por que você escolheu? E toca o barco com o olhar do editor. Certo. Ó, eu como editora, coloca aí então, pra você, eu vou narrando, você vai ter que sincar essa narração com essa cena, então, boa sorte. Eu tenho um filme preferido, né, norte-americano, né, não é, o cinema americano não é o meu preferido, né, eu sou do cinema nacional, mas esse filme preferido, que é um filme que eu admiro bastante, nessa questão de construção, tipo, de sentimentos, tal, mensagem. É um filme que tem muita mensagem. Eu gosto muito de mensagens, inclusive. É o filme do O Curioso Caso de Benjamin Button. Não sei qual que é o diretor, não sei qual que é o montador, desculpa, tá? Mas e eu só sei que o roteirista fez só esse filme. Foi engraçado, né? Ele só fez esse filme. Usou toda a criatividade dele. Mas o filme com Brad Pitt, né? A cena final é uma cena bem legal, que o Brad Pitt vai narrando. Tipo, sei lá, algumas pessoas, eu não lembro muito bem de cabeça, mas as pessoas, né, algumas pessoas dançam, as pessoas são mães e tal, é uma coisa bem melancólica, são um som de piano e tal, e as cenas que vão aparecendo são as cenas dos personagens, né, e vai narrando e vai aparecendo os personagens que são daquela cena. Só que os cortes são bem simples, e então, tipo, as cenas se falam por si só, tipo, porque isso eu tô falando porque às vezes a edição não precisa ter um corte ritmado, a edição também tem que deixar as cenas respirarem também, né, na tela, né? Tipo, elas têm um significado próprio, né? Então, esse recorte que eu tô fazendo desse filme é sobre isso. Porque eu acredito que a edição, ela não é só putz, né? Tem vários tipos de edições, tal, vários tipos de cortes, vários tipos de entendimentos. Então, essa cena acho que é essencial para edição, tipo, você pensar e refletir, tipo, do que realmente se trata de alguns filmes, algumas séries, tal, alguns cortes, como é que o editor tem que pensar. Porque Sim. o resumo dessa cena final é o relógio, né? O relógio acaba no relógio, que é o relógio que começa esse filme. Então, meio que ele fecha um ciclo no relógio, né? Começa com o relógio, acaba com o relógio. Um relógio abandonado. Era um relógio na estação, sendo colocado na estação.
e depois um relógio abandonado no porão. E, tipo, teve um tsunami e tava entrando água no relógio, então fez pensar do que concluir essa cena que, tipo, tudo tem seu tempo, entendeu? Sim. Então, esse filme é bem legal porque a edição é o tempo. Então, a gente trabalha com tempos, né? Então, Sim. não tem mais nada que falar. Tipo, é tempo sobre tempo. Então, é uma coisa muito louca, né? Mas esse filme, um dos grandes personagens é o tempo, né? Eles colocam como Benjamin Button, mas ele só dá a cara para a grande temática do tempo, né? E o tempo que vai passando ao longo da vida. Sim. Então, eu achei muito boa a sua recomendação. Encaminhando para o nosso final, geralmente as pessoas pensam que o editor é uma pessoa invisível. Você concorda com essa afirmativa, invisível no processo de produção? Ou você discorda disso? Acha que é uma pessoa fundamental? Não, E por quê? Fundamental claro, não tem dúvida. É invisível para alguns, para o público em geral é invisível sim. Até minha família de pessoas, de amigos e tal, enfim, todo mundo não entende. Eu assisto novela, acho que a novela é feita daquele jeito, não tem edição, não tem nada. Foi filmado daquele jeito, sei lá. Não sei como é que é o pensamento da pessoa, mas o editor é fundamental sim, porque é o editor que vai decidir ali o que vai entrar, o que não vai entrar, o que vai contar, o que não vai contar, o que pode fazer uma edição que se torne uma coisa ruim ou uma coisa boa, pegar uma coisa ruim se tornar uma coisa boa, com trilha, com efeitos, com mensagem, com locução, então, enfim. Tem uma coisa muito legal também, que é um comercial do... Eu sei que a gente tá acabando, mas tem um comercial do... Tranquilo. Foi um prêmio lá da Folha, não lembro de quem que era esse prêmio. Mas, enfim. E contava uma história, tipo, esse cara fez isso, fez isso. Tipo, uma locução top e tal, sei lá o quê. Aí no final era o hit. Era um comercial. Imagina, tipo, se aparecesse logo de começo a imagem dele, né? Tipo, as pessoas já não iam assistir, não ia fazer nada, entendeu? Mas o pessoal vem engrandecendo, e depois do nada, pá, era ele. Não tem o mesmo impacto, então, né? A edição, o editor, tipo, tem um trabalho fundamental nisso, entendeu? Nessa questão, tipo, de você saber contar uma história certa ou você fazer essa história se distorcer, né? Então, vai muito da cabeça do editor também, né? Inclusive, é muito louco isso. O roteiro que o editor entrega é o mesmo roteiro que o roteirista entrega? Não, o roteirista é a ponta, a editora a montagem, a finalização é outra. Então, nesse caminho passa por milhões de opiniões, milhões de ideias e cortes, porque o roteiro tem uma visão, a produção tem outra visão, o orçamento tem outra visão. E o editor é a ponta ali que vai pegar tudo o que aconteceu ali, aquele processo, e vai finalizar o produto do jeito que tem que ser finalizado, com as condições que teve, e assim vai. Legal. Uma loucura, né? Eu inclusive, nessa questão tipo, de aprendizado, né, na edição, né, quando eu comecei, eu agradeço muito, né, as pessoas que eu mencionei, né, o Hugo, o Thiago e Hector, né, foram as pessoas que me fizeram ter essa visão, tipo, de tempo, de visão de corte e tal, porque eu era cru, né, não sabia, eu só editava vídeos do meu pai, e depois eu entrei numa produtora, que tinha que fazer pesquisa de imagem e tal, coisas mais plásticas, pesquisas e tal, e edições, né, mais ritmadas, ou mais lentas, ou de passar emoção. E foi nessa produtora que eu consegui, né, entender muitas coisas, e depois eu fui levando pra vida e tô aqui. A importância de trabalhar com pessoas que ajudam a gente a crescer, né, Sim, também. incentiva também. Claro que tem pressão, normal, mas é um mercado de trabalho, mas o incentivo foi muito maior do que a pressão, entendeu? O networking no audiovisual é importante. É o famoso QI, tá? É o famoso porque eu nunca fechei com cliente pelo internet, pelo Instagram, enfim. Só foi realmente por indicação. Pesa bastante. Rodrigo, então agora, para terminar,
eu gostaria que você indicasse aí pro público algum filme, alguma série, algum conteúdo de audiovisual que você sente que realmente impactou no seu trabalho, que você gosta muito, que você sente que te formou como editor no seu processo criativo, de estudo, enfim. Então, a minha paixão é o cinema nacional, como eu falei antes, né? Eu sou apaixonado pelo cinema nacional. Produtor de audiovisual tem que gostar de cinema nacional. Não tem que ficar... Claro, tem que ter referência de fora, né? Da Alemanha, França, a América. Também tem a Nigéria, também são filmes bem legais, Índia, tal, enfim. África do Sul. Sim. Mas o japonês também é muito legal, muito, muito importante também para a fotografia também. O cinema japonês é muito importante para isso também. O coreano também dá uma destacada agora. Mas o cinema nacional é a base. É ali que a gente vê, é o nosso cinema de guerrilha desde o começo e agora tá se tornando mais importante, tal, com mais investimentos e tal, né, ficando bem melhor, né? Mas o cinema nacional é o essencial para qualquer editor que quer realmente entender como funciona o audiovisual brasileiro. Sim. Porque, supondo lá, o meu filme de referência é o Cidade de Deus, né? Claro, todo mundo assistiu Cidade de Deus. Eu assisti Jorge Furtado, né? Enfim, um monte de... Também tem outros filmes também que eu gosto bastante, que é um filme, tipo, acho que ninguém muito conhece muito, né? É o Doce Lembranças, se eu não me engano. Acho que é Doce Lembranças. E também mas a edição do... E também tem outros curtos também do Fábio Porchat, tal, que foi o Lobinho Nucamente, sabe? Umas coisas bem interessantes. E a edição do Cidade de Deus, com o Daniel Rezende, né? Que eu fiz um curso com ele também na pandemia. Foi bem legal, foi online, infelizmente, mas foi bem legal, né? Ele fala que, ele era publicitário, editor publicitário, e chegou o diretor, né? O Fernando Meirelles falou assim, vamos fazer um filme. Vamos fazer um filme. Então ele era editor publicitário e pegou um longo pra fazer e o filme fez muito bem feito, né? Sim. Então, com aquela raça de fazer a edição na raça e vamos embora fazer acontecer. E fez, e acho que é um filme que tem muita narrativa, muita edição, muito ritmo. É um filme que toda vez que eu assisto dá pra você entender melhor o trabalho do editor. E assim vai. É um filme que eu recomendo pra todo mundo, né? Que eu acho que todo mundo assiste, né? Não é um filme Tropa de Elite e tal, enfim. Mas e também gosto também do lado B, né? Gosto que eu falei, né? O Lobinho Nucamente, do Fábio Porchat, que é um filme excepcional, um curto excepcional, sensacional. Mas é literalmente a câmera parada e ele tá imóvel. E é isso, mas a narrativa desse curto é muito bom. É muito bom mesmo. Ele pensando no que ele fez na vida dele e ele tá lá parado. Tava pra morrer, né? Caiu da cadeira e tal, ficou lá, né? Assiste muito legal esse filme. Vale a pena. Vale muito a pena esse filme. Então, pessoal aí de casa, se no sábado ou no domingo não tiver nada pra fazer, aproveita a dica. Rodrigo, eu vou pedir pra você passar pro pessoal o seu Instagram, rede social, contato, você divulgar seu trabalho, seu portfólio, por favor. Então, pode me seguir lá no Instagram, lá, Rodrigo Pinheiro Editor, né? Agora eu tô mudando, já tô deixando ele mais profissional, né? Que antes era mais pessoal, agora realmente tá ficando profissional. E contato, vai ter um GC aqui, quem quiser entrar em contato com a minha empresa, né? Nossa equipe de edição para poder fazer os trabalhos. É isso. E é isso, o Rodrigo tá aceitando o trabalho. Se você que tá assistindo aí precisar de um editor, ele é bom, ele é muito bom. E também quiser também ter alguma oportunidade na área, a gente também pode analisar também os currículos aí. Os currículos não, os portfólios, né? Que a gente não vê currículo, né? Inclusive, eu tava tendo uma conversa antes daqui com o pessoal, a gente não manda currículo, a gente manda portfólio, né? Exato. A agenda cultural da semana, a gente vai trazer aqui para vocês. Como dica cultural, a gente vai falar que chegou a sua vez de brilhar. Se você quiser aprender mais sobre edição, sobre o mercado do audiovisual, sobre a produção do audiovisual em todos os seus sentidos, as inscrições do vestibulinho da ETEC estão abertas. O Só Pra Ver Podcast é feito pelos alunos da ETEC, jornalista Roberto Marinho. E se você quiser vir ser nosso colega,
As inscrições de 10 de setembro, às 15 horas, até as 15 horas do dia 3 de novembro desse ano, você tem a chance de garantir a sua vaga. Tem uma provinha para fazer, mas ela é tranquila. Venha tentar participar aqui da ETEC. A inscrição tem a taxa de R$29, uma taxa pequena para fazer um curso muito legal, que é do audiovisual. Entra aí para ser nosso colega do Rodrigo. Então, não deixe para a última hora. Vai até dia 3 de novembro, às 3 horas da tarde. 3 e 1 tá fechado, então é até às 15 horas da tarde, certo? Não deixe para a última hora, o seu futuro começa com uma escolha de agora. Se você gostou do podcast, nos ajude a engajar nas redes sociais. O Instagram é @sopavepod. Siga a gente, por favor, continue acompanhando os episódios, divulgue para os amigos, para os colegas, e a gente se vê na próxima semana com o Só Pra Ver Podcast. Rodrigo, muito obrigada. Obrigado a você. E também obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo e obrigado por todos os apoiadores. A sala de edição, meu pai, né, Ruiz Pinheiro, Neto Ruiz Pinheiro, enfim, outras pessoas aí que sempre estão apoiando meu trabalho e também tem a MC, tá? A associação da MC também, que é muito importante também, poder saber como tá ali o mercado também, que é muito legal. Também se inscreva também, se associe também. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima semana. Muito obrigada e falou! Podcast.